Olá, eu sou a doutora Audrey Azevedo e mais uma vez aqui pela rede Vivax de televisão no Descomplicando a Saúde. E hoje nós voltamos a falar sobre a beleza, a estética e a importância disso tudo na saúde mental. Não só da mulher, mas hoje também muito mais procurado pelos homens também. Quem me ajuda nesse desafio de hoje, no programa de hoje, é a doutora Fabrícia Mendonça. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Audrey. Muito prazer em estar aqui com vocês. Gratidão. Né? Vou falar um pouquinho sobre mim. Por favor. Eu sou cirurgiã dentista, formada há 20 anos, especialista. E nasceu se formando, né? Porque com esse rostinho de menina formada há 20 anos. Facial. É usando a beleza. Lá, pelo amor de Deus. É usando a beleza ao meu favor. Olha isso. Né? Eu sou especialista e pós-graduada em harmonização orofacial, sou especialista em cabeça e pescoço. O ano passado tive a oportunidade de chegar à Universidade de Harvard, onde eu fiz uma atualização na minha área, né? Você falando de idade. Hoje eu tenho 43 anos e uso, né? Aplico muito bem o que eu vendo, que eu ofereço aos meus pacientes em mim, é claro. É o seu cartão, né? Eu sou o cartão de visita da minha clínica, né? Exatamente. E é o que eu falo. A partir do momento que eu decidi a praticar o autocuidado, ao meu amor próprio, tudo mudou. Doutora, você já começou falando sobre o nosso tema, porque assim, muitas pessoas me perguntam assim, doutora, mas não era só médico que fala sobre saúde? Eu falo, gente, hoje para o homem também, né? Mas para a mulher, você fazer uma unha, você fazer hoje em dia cílios, sobrancelha, tudo, né? E com todos esses recursos que a medicina, enfim, está trazendo aí pra gente, a gente fica refém disso no final, mas um refém bom. Sim. Eu acho que é um refém bom no final das contas. E quanto isso mexe no nosso emocional, quando a gente não tem esses recursos antes, talvez, né? Me conta as suas experiências, porque a gente estava conversando antes de iniciar e ela já falou dessa transformação, desses sorrisos, né? Conta a sua experiência, doutora. Eu falo assim, né, Audrey, que eu fui abençoada por Deus em poder fazer artes com a minha mão, com as minhas mãos. Então, assim, eu tenho várias histórias de mulheres e de homens, né, que através de um pequeno procedimento eu consegui gerar uma transformação interna e aquilo refletiu em todos os aspectos da vida dele, né? Porque assim, a partir do momento que a gente mexe em uma coisinha e uma outra, então a gente vai desencadeando uma cascata de bem-estar, e isso eu falo que se reflete muito no contexto geral da nossa vida, porque quando a gente está bem consigo mesmo, o universo conspira, então tudo conspira, então as coisas andam, as coisas fluem e tudo nós temos que estar com esse conjunto, então a gente tem que estar feliz com aquela imagem. E eu falo que às vezes uma coisa mínima... De pazes com o espelho. Justamente. E assim, eu pego vários depoimentos de pacientes que falam, doutora, eu não conseguia me olhar no espelho. E assim, é muito gratificante. É muito gratificante poder proporcionar isso através do meu trabalho. Sim. E é interessante que a doutora iniciou pela odontologia. Sim. E o que te fez se apaixonar, né, depois pela estética? Audrey, eu sou uma... É estética que fala mesmo, tá correto? É uma estética orofacial, né? Tá. O que me fez apaixonar, eu sou uma paciente que sempre tive muito problema com a minha pele. Por incrível que pareça, essa pele que eu tenho hoje, né, é fruto de um trabalho que foi feito ao longo do tempo. Isso aqui não foi uma coisa de um dia para outro. Então eu sofri muito, eu tinha muito preconceito comigo mesmo, eu me escondia com maquiagens por causa de muitas acnes, de manchas. E quando a odontologia abriu porta para este mercado, eu falei, eu vou estudar e vou me desenvolver porque eu quero tratar as dores dessas mulheres ou desses homens que tiveram o mesmo problema que eu. E eu falo que eu sou um case de sucesso, porque a partir do momento que eu comecei a aplicar em mim o que eu aplico nos meus pacientes e ver o resultado e ver a minha transformação pessoal, poder ver que hoje eu consigo postar um vídeo no meu Instagram sem um filtro, eu consigo me ver sem uma maquiagem, eu já me escondi atrás de maquiagens de transformistas, de drags, né?
camadas e camadas. Mas do jeito que a doutora fala, foi um sofrimento. Então, sim, teve ali um problema emocional. Sim, por conta da pele. Justamente. Então, isso me gerava um bloqueio, né? E então, a partir do momento que eu pude trabalhar com isso, foi legalizado para a odontologia, eu falei, eu vou me aprofundar e vou estudar, e cada vez mais eu me aprofundo mais no assunto para poder resolver as dores que eu tive, né? Perfeito. Entregar este resultado para os meus pacientes, para que eles se sintam felizes e satisfeitos como eu estou hoje. Perfeito, era exatamente sobre isso. E você fez exatamente o caminho. Eu costumo falar assim, todo mundo que vem aqui, para não falar todos, para não ser generalista, mas assim, a maioria dos programas eu falo isso. A Audrey, isso é a Audrey, não consigo enxergar um profissional da saúde que não tenha chego, né, na saúde por uma conta, uma questão própria. Assim, eu falo que a maioria, 90 e poucos % do profissional da saúde, ele tem ali alguma coisa puxando ali, fala assim, não, eu preciso ir. É uma dorzinha dele que o leva ali para a saúde, porque é uma renúncia de vida, se a gente parar para pensar. O estudo não acaba na faculdade. E graças a Deus que não acaba, porque está sempre saindo novidade. Então a gente está sempre, né, se especializando. E graças a Deus. Mas você precisa gostar. Não dá para você fazer um curso ali e parar. A gente precisa estar se especializando, né? É o que eu falo, né, Audrey? Quando a gente entrega amor ao que a gente se propõe a fazer, o resultado é sucesso. Então, a chave de tudo é o amor. Então, a partir do momento que a gente coloca o amor, então, assim, é o amor e a dedicação, então o sucesso vem consequentemente. Perfeito. Então, o sucesso é só uma consequência. Exatamente. Agora, se inverter, não dá certo. Eu costumo falar que se a gente inverte, não vem, né? Primeiro tentar... Primeiro encontrar o sucesso para depois o amor, trabalhar com amor. Agora que eu tô bem, eu vou trabalhar com amor, vou fazer... Não, isso assim não é. Primeiro você faz com amor, que aí o sucesso é uma consequência. Inverso... Não dá certo, Não dá certo, né? E você aprendeu isso muito nova, né, doutora? Graças a Deus que te abriu esse leque aí, essa visão bem novinha, porque deu mais tempo aí para se especializar e transformar muito mais vidas. Eu acredito que já passou quantas histórias pelas suas mãos? Muitas. Nessa arte com as mãos, como a senhora fala. Muitas. Então, toda hora, né? Agora mesmo, eu vindo para cá, é um feedback de paciente. Acabei de postar na minha rede social, muito satisfeita, muito feliz. Isso que é o mais gratificante, é saber que a gente faz diferença na vida das pessoas, porque eu acho que essa é a nossa missão aqui, né? Eu falo também que o dinheiro é uma consequência, mas essa é a missão de um profissional que se preocupa com o outro, essa satisfação mesmo, esses feedbacks e saber que a gente faz diferença através do nosso trabalho. Exato. Doutora, fala um pouco, assim, por exemplo, uma pessoa chega, porque quando a gente vê muito a internet, né? A gente vê muitos casos na internet. E assim, eu acredito, pensando comigo, que, por exemplo, chega um paciente e ele fala assim, olha, eu quero ficar desse jeito, e mostra uma foto. Como que é a sua postura diante, porque eu acho que é o que mais tem, né? Sim. Que eu deixo bem claro para o meu paciente que cada paciente ele é único, ele é especial, você não vai ficar igual ao outro, né? O meu trabalho é harmonizar, mas harmonizar com muita responsabilidade. O meu foco não é te descaracterizar, não é descaracterizar nenhum paciente que chega à minha clínica. Então, assim, eu falo, você é único, nós podemos servir de inspiração, mas você não vai ficar igual. Então, eu deixo muito claro para o meu paciente este ponto. Então, é o que eu falo, é harmonizar com naturalidade, harmonizar algum traço que a natureza não foi favorável ou que com o tempo foi se degradando. Então, é isto que eu ofereço para o meu paciente. Quando o paciente quer algo que é impessoal, eu freio o meu paciente, eu falo, não é por este caminho. Então, porque a gente tem que eu quero oferecer um resultado que fique agradável, que fique natural, dentro dos limites de segurança, porque tudo tem um limite de segurança, né? Tá. Um trabalho bem executado, bem planejado, com um bom profissional dentro dos limites de segurança, não tem como dar errado. Então,
quando o paciente chega querendo algo que não é possível, eu, infelizmente, com muita educação, explico por que não. E o paciente, eu vou te falar que 99% das vezes eles ficam comigo. Porque foi sincero, eles viram porque sinceridade, eu fui sincera, né? justamente. Quando a doutora fala, quando eles querem algo impessoal, seria isso, que é algo que a doutora já detectou que não vai ficar legal. Que saia da naturalidade, Tá. que não é condizente com a naturalidade, nem com o perfil daquele paciente. Doutora, nós tivemos recentemente um caso aí de um ator global, e a gente não precisa aqui citar nomes, mas eu, na minha ignorância, no sentido de conhecimento, não gostei do resultado. O que, sem citar, nós não estamos aqui julgando, nós estamos falando a nossa opinião própria e não julgando, né? O que a doutora, como especialista na área, tem a dizer? Audrey, não se gostou não, porque cada um gosta é cada um, né? Mas... Justamente. Audrey, se aquele se fosse um paciente meu, chegasse na minha clínica, eu não faria a quantidade de procedimentos que foi feito. Por quê? Tem alguns fatores que eu avaliaria. A idade do paciente, né? A condição de saúde do paciente. Então, assim, faria alguma coisa? Faria. Por quê, Audrey? Eu acho que nunca é tarde para mudar. Tá? Sim. Então, nunca é tarde para querer fazer alguma coisa. O paciente mais velho que eu já peguei até hoje foi com 82 anos para se realizar o primeiro procedimento. Nós podemos, mas tudo com cautela. Eu, como profissional, avalio como uma mudança muito brusca, em uma única etapa, incondizente para a idade e a realidade daquele paciente. Então, eu não critico, como você falou, mas eu acho que houve sim um exagero no planejamento daquele caso. Eu, Fabrícia, não executaria daquela forma. Eu começaria por um tratamento de pele, de flacidez, iria aos poucos, né, sem pressa, e iria entregando um resultado condizente com a idade do paciente e de forma muito cautelosa. Tudo bem que você que nos assiste pode virar e falar assim, mas foi um pedido dele porque ele queria para ontem estar assim. Ok. Por isso que eu falei que nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para dar a nossa opinião. E para falar que, assim, exatamente sobre isso, que nem todo mundo que procura um profissional como a doutora vai sair daquele jeito. Então, assim, é só você ter um pouco de conhecimento, de cautela, de cuidado, responsabilidade em procurar um profissional, né, doutora? A gente tem que se procurar um profissional certo, né, Audrey? Porque é o que você falou, nem tudo que o paciente chega pedindo pra gente, a gente vai fazer, né? É a mesma coisa, um paciente chega pedindo um veneno para se matar, você como profissional vai dar? Não, então a gente tem que saber falar o não para o paciente. A gente tem que ter muita, como eu te falei anteriormente, muita responsabilidade. O que a gente está propondo para aquele paciente. Então, a gente tem que sim frear o paciente. Nós, como profissional, nós temos essa responsabilidade. Exatamente. Doutora, o que a doutora sugere para quem está em casa nos assistindo e que gostaria, tem o sonho, porque eu acredito que é o sonho de muita gente, como eles poderiam pesquisar, procurar? Hoje a internet facilita muito, né? Então, eu acabei de aprender aqui a questão da orofacial. Então, quando a gente vê só estética facial, é o biomédico, é o médico, mas não é o cirurgião dentista. Quando a gente já vê orofacial, é porque por trás ele já é um cirurgião dentista e se especializou. Sim, ele tem habilidade para tratar tanto dos dentes como da face, né? Tá. Cabeça e pescoço. Entendi. Mas não necessariamente o resultado, por exemplo. Não é por isso que eu estou falando para você para procurar só um profissional orofacial se a sua questão não for boca, não for dente. Não é isso. Não foi isso que eu falei anteriormente para procurar um profissional capacitado, gabaritado mesmo. O que a doutora indicaria, sugeria para as pessoas que estão em casa, que quer fazer ali um procedimento? O que eu indicaria para vocês?
é algo sério, é a sua saúde, é a sua face. Procure um profissional com um bom currículo, com uma boa história. Pesquise se este profissional tem problemas com processos. Vá lá, hoje em dia a gente tem a facilidade das redes sociais. Acompanhe aquele profissional, veja os feedbacks, veja o resultado. Não vá por preço. Então, assim, pesquise muito bem, porque a sua saúde é mais importante. Perfeito. E a gente indo assim por essa linha também, agora no que das sugestões da doutora, tem, assim, a gente chega, vou falar por mim, vai, a minha experiência. O paciente chegou, a gente entende, eu quero fazer eu quero fazer 2 sessões, porque tem, né, infelizmente, tem. Eu quero isso porque eu preciso desabafar, ok. Você tá bem no final? Não, não tá. Eu já sei que a pessoa não tá, então eu não vou focar e não vou trazer a pessoa, vou levar a pessoa lá no útero da mãe dela, porque eu sei que depois disso, em uma sessão, eu não trago de volta o emocional dela e eu pioro. A doutora é a mesma coisa, então é assim, tem muita gente, eu acredito que chegue, com uma dor emocional. Quando a gente chega, é lógico, tem gente que vai, eu vou lá procurar, então eu quero tirar aqui uma ruguinha, ok. Mas também tem gente que chega lá, como a própria doutora falou logo no início, eu fui pela minha experiência. A doutora foi pela sua experiência, pela sua dor, então vamos amenizar a dor desse paciente. Como que é essa transformação, quando a doutora vê que chega ali uma dor emocional e pela arte das suas mãos, essa pessoa saiu diferente? Eu falo, né, que é muito gratificante. Eu falo que 90% dos meus pacientes que chegam ali, eles vão por uma dor emocional. Então, assim, eles vão por uma dor emocional, às vezes um divórcio, uma palavra errada que escutou ali do próprio marido, de uma amiga, numa escola, de um bullying sofrido. Então, ele vem ali com uma dor emocional, ou de uma não aceitação do processo de envelhecimento, porque era assim, não é mais assim. Então, assim, nós como profissional temos que ter a sensibilidade de entender esta dor emocional do paciente. E o mais incrível, Audrey, é que um simples procedimento, às vezes um simples botox, como você é capaz de gerar uma transformação na vida daquele paciente. Então, isso é o mais encantador da minha profissão. Então, essa é a parte mais gratificante. Eu acredito. E vira psicólogo, né? Vira. Eu falo que nós somos um pouco de psicólogo. Sim, também. Vira, porque a pessoa chega ali com uma dor e falando, olha, por isso... Quantos não choram na primeira consulta para chegar a falar assim, olha, eu quero isso por conta... Porque tem uma anamnese, tem uma consulta ali por trás. Sim. E é muito gratificante mesmo. Muitos choram quando pega aquele espelho e vê aquele resultado, ele chora e a doutora chora junto, né? Normal. Então aí, mulher, eu já sou boba, já sou uma manteiga derretida. Então todo mundo chora junto e é muito bom. É muito bom. E os homens? Como que tá essa procura dos homens? Porque não era assim antigamente. O que eu te falo? Hoje o meu público masculino tem crescido muito. Graças a Deus nós quebramos os paradigmas dos procedimentos faciais, né? Então hoje é algo que já é comum, não tem mais aquele estigma atrás dos procedimentos. Antigamente a gente tinha um tabu ao botocado, esticado. Então hoje é algo muito natural que eu falo que vamos falar aí. Eu acredito que quem não faz hoje ainda, porque infelizmente não é um procedimento muito barato. Às vezes é por uma condição financeira, já fiz até essa pesquisa entre meus pacientes, amigo de pacientes. Então, quem não faz é por isso, porque infelizmente não é tão caro como se era antigamente, mas também não é barato. Sim. Né? Os procedimentos... Não é uma coisa que convênio cobre, porque às vezes tem muita coisa que nem, por exemplo, terapia, a pessoa não tá bem, mas até, não é tão bom ou não importa, não estamos aqui para julgar. Mas um convênio cobre. Cobre, justamente. A gente não entra na beleza, entra na estética, não tem reembolso.
Mas assim, né, graças a Deus tá mais acessível. Graças a Deus tá mais acessível. Então, em relação aos homens, graças a Deus tem aumentado muito a procura. O meu público é 70% feminino, mas eu já tenho meus 30% masculino. Nós temos já ainda um pouquinho de dificuldade de divulgar os casos masculinos, porque eles ainda se fecham, mas os homens eles estão... não gostam? Não, eles não gostam ainda de aparecer e de falar. Mas eu acredito que isso é por pouco tempo. É por pouco tempo, porque os paradigmas estão sendo quebrados, graças a Deus. Já estão chegando nas clínicas, isso já é importante. Justamente. Então, agora o aparecer calma, é mais um passinho que eles vão dar também, né, doutora? Justamente, assim. E como eu falo, a mulher envelhece, o homem também envelhece. Tem que se cuidar, tem que praticar o autocuidado. Autocuidado é um amor, né? É um carinho que a gente faz a si mesmo. Então, assim, e os homens já colocaram isso na cabeça. E para quem ainda não envelheceu, né, assim, tem a prevenção, né? Então, assim, não precisa chegar como fala? Para reorganizar a coisa ali, para melhorar, mas já pode ir prevenindo, não tem alguns tratamentos que já vão prevenindo. É como se fala, né? Que a prevenção é a chave, né? Se você tiver a possibilidade já de começar a prevenir, este é o caminho correto. Então, hoje nós temos procedimentos, né, que nós podemos usar como uma chave de prevenção para que envelheça pelo menos com dignidade. Então, nós temos os bioestimuladores de colágenos, os botox preventivos, e são todos procedimentos que você vai envelhecer bem, vai envelhecer como vinho e vai envelhecer com naturalidade. Que lindo. Doutora, qual é a idade mínima? Ou não tem? Audrey, eu começo a tratar pacientes acima de 18 anos, né? Porque eles são maiores de idades, mas eu falo que não existe idade mínima, existe indicação, Audrey. Eu tenho pacientes lá na clínica que com 19 anos tem mais ruguinhas, tem mais contração muscular do que paciente com 40 anos. Então, se o paciente tem indicação, já tem que começar. Agora, o que eu gosto de deixar muito claro para os meus pacientes é que a partir dos 25 a 30 anos nós começamos a perder colágeno e elastina, né? E começamos a não produzir mais. Então, estar na hora de começar o trabalho de fazer aquele banquinho de colágeno para que quando chegar a escassez mesmo, que sua poupança esteja cheia. Olha aí, então se você já passou, como eu, vá agora. Mas se você não passou e tem as condições, vá e já começa aí na prevenção, já vai fazendo uma poupança, né? E para não precisar, para envelhecer com a dignidade. A gente fala muito isso agora, né? Envelhecer com dignidade. Com dignidade, a gente fala muito, mas, né? Audrey, assim, você falou como eu, né? Mas assim, gente, nunca é tarde, tá? Independente da sua idade aí, nunca é tarde. Dê o primeiro passo, vá atrás, porque eu falo que tem solução. Eu tenho vários casos lindos, mesmo. Esses dias eu tava com um lindo de uma paciente de 68 anos. Lindo, 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 um tratamento assim de 3 meses e nós fizemos assim uma transformação, e o que eu falo que é uma transformação de vida, a foto do antes e depois impacta, mas o jeito que a paciente chega para mim, até nas vestimentas, é uma outra pessoa. Aquela pessoa que eu recebi na primeira vez é totalmente diferente da pessoa que sai dali com o processo finalizado. Eu acho que ela chega até meio arqueadinha. Assim, chega arqueadinha com aquela roupinha, e quando volta já tá com aquele vestidinho delícia, toda. Gente. O empoderamento tá lá em cima. E os homens também? Os homens também. Olha que maravilha. Então, quanto a idade nós já falamos, agora sim. Como a doutora falou, tem inúmeros procedimentos que dá para que hoje em dia, né? Tem inúmeros procedimentos. Agora, vamos supor a pessoa que tem condições e quer fazer um monte de coisa e tem a indicação para um monte de coisa. Aí sim é onde a doutora fala que vai aos poucos, porque não dá para chegar lá e falar assim, olha, eu quero tudo isso de uma vez.
Não, doutora Fabrícia, né, Fabrícia Mendonça, não faço todo mundo de uma vez. Nós vamos fazer um plano de tratamento, né? Nós vamos fazer um plano de tratamento e em cima daquele plano de tratamento vão ter as suas fases. Então, tem tratamento que eu demoro 3 meses, tem tratamento que é 6 meses, eu tenho tratamento que eu consigo um resultado final até com 1 ano. Então, e este tratamento, ele tem que ser feito manutenção, porque nós estamos envelhecendo e respiramos e estamos envelhecendo. Então tem que ser feita essa manutenção também. E esses tratamentos, é bem o que a doutora falou, né? Veja, são 3, 6 meses que a gente está rejuvenescimento, né? Fazendo ali um tratamento de rejuvenescimento. E ao mesmo tempo, só que o tempo está passando. O tempo está passando. Então nós estamos indo contra, mas com dignidade. Justamente. Tentando retomar e dá tempo. E dá tempo. E dá tempo e tem condições. É só a gente ter um pouquinho de cuidado, encontrar... Porque hoje em dia, não sei se a doutora percebe isso, mas o povo, assim, a humanidade está muito imediatista. É tudo para ontem, não é? Sim. Chega muita gente lá assim, eu quero sair... Quando? Quanto tempo demora para eu ver o resultado? Não é assim? Sim, Audrey, eu gosto muito de falar do processo de gerenciamento do envelhecimento, que eu trato muito com as tecnologias e os bioestimuladores de colágeno. Só que demora um pouco. Então, tem paciente que quer o resultado para o casamento do filho, que é daqui a 1 mês, né? E aí, o que a gente tenta? Com muita cautela, oferecer alguns procedimentos que eu consiga... dá uma contornada na situação, mas eu falo, às vezes o resultado não vai ser o que eu gostaria, né? Mas a gente consegue, Audrey, consegue melhorar, a gente consegue. Mas o correto é que a gente faça tudo com cautela e com um tempo. Mas e mesmo assim, Aldo, se é algo, como você falou, os pacientes estão imediatistas, eles querem o resultado para ontem, a gente consegue entregar, mas deixando bem claro que às vezes não é o resultado que ele quer. Tá. Mas algum resultado a gente consegue. A gente tem muitos procedimentos que a gente consegue entregar um resultado quase que imediato. E falando nesse imediatismo, por exemplo, nesse caso do casamento, do filho, enfim, né? Daqui a 1 mês. Mas esse paciente depois volta, não volta? Volta. Pra, mais calma, agora ele respira e fala, bom, já fui lá no casamento, aí ele não volta pra fazer ali uma... Volta, Audrey. Eu vou te falar que 99% dos pacientes, eles voltam. Porque, eles gostou do profissional, gostou do resultado e ele se sentiu muito bem, então ele vai voltar. Ele vai voltar para continuar, que eu falo que é aquela melhora constante, né? Isso. Então uma coisa vai puxando a outra. Então a gente quer uma melhora constante. Exatamente. E isso que é importante, né, doutor? Porque não adianta entregar e fazer e querer pegar tudo ali de uma vez, não entregar o correto e depois ele vai sair, eu falo assim, vai cair a ficha do que ele fez, não vai ficar legal. E aí, com certeza, esse tem a probabilidade maior de não retornar. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer um paciente satisfeito, um paciente que retorne e que indique, né? Que nos indique para os colegas, para os parentes. O Anderson falou tão bem que eu fui da doutora e eu falei, vamos chamar a doutora para falar para o nosso público. E o Anderson, eu falo que é um case de sucesso meu na harmonização. Nós fizemos uma grande transformação na face do Anderson. Mas foi uma transformação feita em 1 ano. Tem um antes e depois dele lá na minha rede social. Então, nós entregamos 8 ml, ele foi, depois de mais 6 meses, nós entregamos mais um pouquinho. E agora nós finalizamos. Eu até recebi um feedback dele esses dias atrás, que ele foi tirar uma foto 3x4, ele falou, olha, amiga, até na foto 3x4 eu tô lindo. Olha. O ruim é só que eu não tenho mais o que fazer. Mas tem, porque ele fez o procedimento comigo e com certeza, agora não, ele tá super satisfeito. Mas daqui uns 18 meses, 12 meses, ele vai voltar para fazer a manutenção daquele tratamento. Tem a manutenção. Faz assim, nós vamos 1 minutinho pra gente tomar pausa, pra gente tomar uma água, mas aí a gente volta, aí a doutora vai fazer um favor para descomplicar pro nosso público, de falar mais ou menos quais os procedimentos, pra ruguinha aqui, pro famoso pé de galinha, pro nosso bigode, o que sai mais ali, e essa questão também do prazo, do que a gente tem que esperar, exatamente, olha, foi 1 ano, gente, não vamos se desesperar, né, porque
Você pode pegar um resultado agora? Pode. Mas se você esperar e respeitar o processo, o resultado com certeza vem melhor, né, Com doutora? certeza. Então fica aí, não sai daí, vai tomar uma água que nem nós, que a gente já volta em 30 segundos. Gratidão. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Prepare-se para a diversão. Caminhão com container ou carga bruta, balde, torre de praia, tratores e picapes. Seja um motorista destemido. Crie aventuras emocionantes com caminhão, container ou carga bruta. Construa castelos incríveis. Deixe sua imaginação fluir com balde, torre de praia. Explore territórios desconhecidos. Deixe sua imaginação te guiar com tratores e picapes. Garanta já nossos brinquedos e viva momentos de alegria. Disponíveis nas melhores lojas. Visite nosso site www.mamutebrinquedos.com.br e veja nossa linha completa. Ah, Mamute Brinquedos! Nossa alegria é fazer você brincar! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora. A única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí, ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação, com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo, para de procurar e vem já para cá e deixa a gente cuidar de você, você merece.
Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né? É isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo Eduardo, TV Vivax. Olá, voltamos com o nosso Descomplicando a Saúde aqui pela Vivax TV. E hoje comigo aqui nesse papo super gostoso a doutora Fabrícia Mendonça. Gratidão mais uma vez, doutora. Eu que agradeço essa oportunidade. Nós estamos aprendendo horrores aqui hoje, como sempre. Gratidão. Doutora, nós havíamos falado dos procedimentos que tem um processo, tem um tempo a ser respeitado, né? Agora vamos, como eu costumo brincar com o nosso público, vamos descomplicar para o nosso público esses procedimentos, esses processos. Quais são os procedimentos que dá para fazer hoje aí? Vamos lá, para as pessoas se empolgar em casa e falar, vamos lá na doutora. Isso é uma pergunta que eu, assim, recebo, acho que a cada 1 hora, viu, ótimo, gente? Nas minhas redes sociais. Nem foi combinado, hein? Em tudo. Existe uma confusão muito grande entre os procedimentos. Doutora, eu queria fazer botox no meu bigode chinês. Eu falo, não é botox, é preenchimento. Então, eu vou tentar dar uma explicação, assim, de forma leiga, rápida, para que vocês entendam. O Botox, ele só serve para segurar as ruguinhas. Então, a gente tem umas regiões certas para estar aplicando. É nas ruguinhas da testa, que eu não tenho, porque eu estou botocada, é claro. É a ruguinha do bravo, que a gente faz aquele vincozinho entre a sobrancelha. Então, essa região é Botox. É os pezinhos de galinha, a gente pode aplicar o Botox. A gente aplica o Botox também hoje no contorninho de mandíbula, no pescocinho, mas isso é algo mais difícil de estar explicando para vocês. Então, eu vou aqui pela parte mais fácil. Preenchimento. Como a gente fala preenchimento, a gente vai encher, a gente vai preencher, a gente vai encher uma região que está vazia. Aí sim, o preenchimento é pro bigodinho chinês, que vai ficando vazio, é pro cantinho da boca, caidinho, que eu chamo de marionete, é pros lábios, que com o processo de envelhecimento os lábios vão ficando mais finos, ou para aquelas mulheres que já nasceram com os lábios finos e querem uma boca maior, mais sensual, regiãozinha de olheira, um paciente que não tem um queixinho e quer encher, quer uma projeção, um contorno de mandíbula, que quer uma mandíbula, um contorno marcadinho, bonitinho. Então, essa região, então a gente se preenche, a gente enche. E nós temos uma substância hoje que é muito segura para se fazer esse procedimento, né, do preenchimento, que é o ácido hialurônico. É uma substância natural, produzido em todos os animais, seres vivos e plantas. Então, fiquem despreocupados, não tem perigo, desde que você faça com um profissional qualificado, que saiba de anatomia e que saiba o que está fazendo. Então, Botox é para ruga, preenchimento é para encher, é para projetar, é para arrumar ali o que está faltando. E nós temos os bioestimuladores de colágeno, que é para devolver a sustentação da pele. A gente tem aí os queridinhos, os famosos, Sculptra, Radiesse, temos os fios que bioestimulam. Então, é basicamente isso. E assim, essa área da beleza é uma área que só cresce, cada dia nós temos mais tecnologias, mais procedimentos, nós temos os lasers, então assim, é um assunto apaixonante, mas assim, de forma leiga, coloque na sua cabeça que Botox é para ruga, e preenchimento é para encher, e bioestimulador é para estimular a sua pele a produzir colágeno e elastina.
Olha aí, tivemos uma aula, tá vendo? Mas assim, vamos lá também na coerência, né? Temos tudo isso. Mas não dá pra ser, é o que a doutora falou. Não é que não dá, ela explicou, o resultado não... Vamos lá, o resultado, tudo bem, vamos falar, nível de resultado não fica igual. Mas e a nível de saúde, de bem-estar pra pessoa? Ela pode fazer tudo de uma vez, se ela quiser? Porque eu sei que tem cirurgias que não, porque você demora, né, perde mais sangue, mais tempo na anestesia, então não é indicado, né? E agora, esses procedimentos podem? Esses procedimentos é um procedimento minimamente invasivo, tá? Não é um procedimento invasivo, não vai ter derramamento de sangue. Então, um paciente chega lá na minha clínica, eu quero fazer o bioestimulador, o botox, preenchimento labial e o queixinho em uma única vez, posso. Tá. Não tem problema nenhum, nós podemos fazer todos juntos, porque são procedimentos minimamente invasivos. Agora, a gente segura um pouquinho na quantidade de ml oferecidos. Tá. Assim, se o paciente quer fazer 40 ml de uma vez só, eu não vou fazer. Mas se o paciente quer fazer 4 ml, não tem problema nenhum. Eu faço 4 ml de ácido, eu faço um bioestimulador de colágeno e faço um botox. São procedimentos minimamente invasivos, então não gera um risco. Eu acho que, não sei, a doutora vai saber melhor que eu, mas eu acho que aqueles que demoram mais, é que nem a doutora falou, um tratamento de pele, por conta, que nem a doutora falou, da acne, alguma coisa assim, aí não tem como sair de lá e numa única sessão já, ou tem também? Ah, eu entendi agora a sua pergunta. Isso. A sua pergunta é em relação ao resultado do procedimento. Isso. Todos os procedimentos, eles têm um time para se oferecer o resultado, tá? Um botox, depois de aplicado, o paciente começa a ver as mudanças a partir de 24 horas, demorando até 15 dias para ele ter a resposta final. O preenchimento é um procedimento que você já vê a resposta na hora. Lembrando, ver na hora, entre aspas, porque o paciente ele sai da clínica com um pouquinho de edema. Então, aquele edema ali com mais ou menos num período ali de 7 dias, de 7 a 15 dias, vai reduzir e você vai ter o resultado final. Explica para o nosso público o que é edema, doutora, porque às vezes eles não sabem. Edema é um inchaço, né? É um inchaço porque é um inchaço que o procedimento causa. E já o bioestimulador de colágeno, eu falo para os meus pacientes, gente, tem que ter um pouquinho de paciência com ele. Ele é igual a se plantar. Você vai começar a ver o resultado de um bioestimulador de colágeno depois de 3 meses. Então, cada procedimento tem um time para que você colha os frutos. E o próprio nome já fala, né? Um estimulador. Então, ele vai estimular o nosso organismo a produzir aquela substância novamente. Justamente. Então, ele vai estimular, não é assim. Já ligou a chave e sai. Justamente, é o procedimento que eu falo. O resultado vem, mas tenha paciência. Uhum. Gente, eu acho que tudo já chegou até aí, já tá... independente do motivo que você chegou. Porque assim, quando a gente fala em imediatismo, eu posso falar nessa questão, tem uma dor ali. Então assim, calma, né? Calma, a dor ela tá aí, você já conseguiu uma grande vitória, você chegou lá, você já deu um passo, você foi procurar a doutora, já fez ali a sua avaliação, ela já te explicou o que você pode, o que você não pode fazer. Também. Então agora... Já tem uma dor, ok, se respeite, olha pra você, independente do porquê. É uma dor porque nasceu com alguma questãozinha ali que não gostou? Calma, vamos resolver, já chegamos ali, vamos resolver. É uma dor porque, que nem a doutora falou, fui traída, foi um divórcio, Já aconteceu e não é do dia pra noite que nós vamos resolver e que vai resolver essa sua dor. Então é assim... Talvez tenha acontecido, talvez tenha chegado até ali, justamente para que você pare e olhe para si. Justamente. E se permita esse processo. Porque eu vou falar assim, eu não sei vocês, eu acho, né? Mas assim, ir até uma clínica é uma terapia. Então, por que não, né, doutora, se permitir, se dar esse direito de ter se permita, a palavra é essa, se permita ir lá, é o seu tempo. Olha que delícia, vai na clínica.
toma um cafezinho, um chazinho com a doutora, não é, Justamente, doutora? É o que eu falo, né? Quando os meus pacientes estão chegando, pacientes novos, eu falo, vem aqui, vamos conversar, vem aqui pelo menos para tomar um cappuccino, um café não comigo. Fala isso pra mim que eu passo na porta. Vamos lá, tô te esperando. Venha viver essa experiência, se dê essa oportunidade, porque às vezes a gente não se dá essa oportunidade, né? Eu falo, tira esse momento, igual você falou, tira esse momento para você, e tudo é um processo, né? E eu falo que tudo é um processo, na vida da gente, tudo que a gente passa é um processo, e a harmonização também é um processo. Exatamente. Então, a gente tem que respeitar o tempo, a gente tem que respeitar o processo. Exatamente, para ter um resultado não só dos procedimentos, mas na sua alma, no seu íntimo, no seu emocional, no seu cérebro, porque senão... Sabe quando a gente fala assim, eu vou comprar esse carro. Quando eu comprar esse carro, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você não curtir aquele momento da compra, daí um mês, o cérebro já entendeu que aquilo é uma coisa normal. E aí acabou a graça. Não é assim que o nosso cérebro funciona. Então, curta o momento. Eu vou, assim, a doutora falou um pouco da dor dela no início, e eu brevemente vou falar para vocês, da doutora, a mim, né? Eu passei muito tempo da minha vida, tive uma infância extremamente complicada, enfim, né? Quem não teve, né? Quem é que não teve? Mas, enfim. E aí, depois disso, eu falei, sabe quando aquela pessoa assim, eu vou afundar as minhas dores nos estudos? Então, foram 3 faculdades, quase 4, 3 e 2 semestres para acabar a última. Então, assim, 3 faculdades. Pensa numa pessoa que se tivesse uma parede para colocar pós-graduação. Aí chegou um momento que eu falei assim, e o que eu vou fazer com tudo isso? Porque eu nunca olhei para mim, doutor. Eu nunca olhei, nunca parei para fazer exatamente nada. Era só filhas, formei as 2, graças a Deus, né? E era a minha vida ficou. Então, assim, era dos meus pacientes, que graças a Deus só tive êxito. Pelo menos os que passaram comigo nunca se suicidaram, graças a Deus. Nossa, é uma profissão linda, né? A gente tá num mês muito importante, que se fala muito disso, né? Exatamente. E assim... Parabéns aí pela sua profissão aí, assim, e pela sua especialização, né? Eu até fiquei assim, quando você me falou, né, a tua expertise, porque assim, eu até desconhecia que tinha essa expertise dentro da neuropsicologia, né? Então, assim, é um assunto muito importante. E foi pela minha dor, por isso que eu te falo que assim, cada dor, né? Meu pai foi pelo suicídio, então eu falei assim, não, a partir dali eu falei assim, só que é interessante quando eu falo isso, assim, quando eu fui procurar especialização, doutor, eu achei que tinha sido por causa do meu pai. Depois de um tempo, eu descobri que era por minha causa, porque assim, todos os dias eu me matava um pouco, eu me suicidava um pouco, quando eu não olhava para mim, quando eu fui me deixando, né? Então hoje assim, eu sou muito humilde em falar que assim, eu aprendo com a doutora, eu aprendo nos procedimentos, porque eu não sou uma expert ali nos procedimentos. Por quê? Porque eu nunca tive a condição mental, emocional, talvez lá atrás também financeira, mas emocionalmente, de procurar, porque a minha cabeça era focada ali nas filhas, em tirar aquela dor interna. Então hoje, quando eu olho mulheres que se superaram e que também tomaram essa dor para fazer da dor da outra ou do outro um pouco mais amena, eu acho fantástico. São histórias que me fascinam. Eu acho que o mundo está cheio de coisa ruim na televisão. Sim. Então, a gente trazer essas histórias de superação, porque é um trabalho, é o seu trabalho, ok. Sim. Mas a transformação que você leva é fantástico. Para cada um que passa pela sua... Gente, ela usa um termo que eu achei fascinante. Ela faz arte com as mãos. Arte com as mãos. Fantástico. E foi você que... Foi. Porque é uma arte mesmo, né? É uma arte. A gente... Eu mesma, às vezes, todos os dias eu me surpreendo com os resultados, né? E eu falo que os resultados melhores são nos feedbacks, na transformação que a gente faz na vida das pessoas. Então, eu falo, é uma arte. Exato. E aí eu falo, olha a transformação que eu fiz na vida da pessoa. Olha, é uma arte. Então, assim, eu não poderia usar uma outra palavra. Exato. E não é só, que nem a doutora comentou, não é só do antes e depois que a gente vê na rede social, é a vida mesmo, né? A conduta da pessoa, o emocional mesmo da pessoa, que eu acho que aí é que está a maior transformação, Justamente, né? Aí está a maior transformação, né? Dá para escrever um livro.
Não dá? Dá. Com tanta história bonita, dá pra escrever um livro. Tem muita história linda, assim, que não dá pra gente ficar falando aqui, porque a gente vai falar, acho que 3 dias, né? Mas, assim, é muito gratificante. E é o que eu falo, né? Vamos olhar pra gente, nós merecemos praticar este autocuidado, nós merecemos este amor próprio. Igual a Audrey falou, ela teve uma vida aí que ela ela já contou o motivo do porquê pra gente, né? Ela foi se anulando para que ela crescesse em outra área. E eu falo que nunca é tarde. Sim. E assim, gente, pratique o autocuidado. Se não der para você fazer agora um procedimento de botox, mas que vá fazer a sua própria unha, que vá fazer uma maquiagem, que passe um batom. Esses dias eu vi uma matéria muito bonita, não sei se era uma psicóloga também falando até das vestimentas, né? Dá pra gente sentir bem, coloque a sua melhor roupa hoje, use tudo para que você se sinta melhor, porque eu falo que quando a gente tá bem, como eu comecei falando, o universo conspira. Exatamente. Tudo muda, né? A nosso favor. Tudo muda. É o que eu falo da lei da atração, da prosperidade, que não era ali só uma questão financeira, que muita gente na época que saiu o boom lá, do segredo lá, achou que era dinheiro. Não é só dinheiro, gente, acredite. Eu recebo, a doutora também deve ter relatos assim, muita gente com muito dinheiro e que tem problemas sérios emocionais. Seríssimo. Olha, nem sei se a gente pode citar isso, mas assim, os que mais têm os que mais têm problema. Exatamente. Eu falo que a gente já acostumou com os nossos, então a gente vai driblando, né? Agora eles, gente, uma dor de dente para eles já é assim o fim do mundo, né? Porque eles não se colocam assim, para eles é muito complicado, mas cada um com a sua dor. Mas o que a gente quer dizer assim, é independente da questão financeira. Sempre dá, né, doutora, para se cuidar? Sempre dá. É a gente se colocar como prioridade. Porque se a gente não se colocar como prioridade, ninguém vai se colocar no nosso lugar. Então, se coloque como prioridade na sua vida. Amém. Doutora, para a gente finalizar, fala para mim quais foram os seus maiores desafios ao longo dessa linda carreira. Olha que pergunta, hein? Os meus desafios, Audrey, é chegar, né, onde eu cheguei, com as condições que eu tinha naquele momento, né? Eu tive aí mesmo uma transformação de carreira, num momento também muito difícil da minha vida. E assim, mas assim, graças a Deus, esses desafios, eles foram superados, porque eu vim de uma família de mulheres fortes, né? Eu sou cristã, eu acredito muito em Deus. E eu falo que eu fui colocando o pé e Deus foi colocando o chão. Amém. E todos os dias eu falo que ele vem me mostrando como ele é fiel na minha vida. Amém. Mas eu te falo que eu estou fazendo a minha parte, né? Eu não dou o braço a torcer, eu vou em busca, eu corro atrás. E assim, teve muitos desafios, mas assim, a gente, graças a Deus, conseguiu superar, né? Então, assim, os desafios estiveram, mas eu falo que com Deus ali do lado, e eu falo que foram assim, eles foram surgindo e a gente foi resolvendo. E assim, é o que eu falo para quem tem desafios, que tá passando por um momento, e que não desista, né? Sim. E assim, levante da cama e vai correr atrás do seu, porque tudo é possível. Tudo é possível, exatamente. E desafio, enquanto a gente estiver respirando, vai ter. Vai ter. Todos os dias nós temos, né, Audrey? Então, a gente todos supera os dias... E vem um outro, vem um e vem um outro. E é por isso que a gente vai crescendo e amadurecendo. E graças a Deus, querida. Porque senão, olha que monotonia que a gente... Se não tivesse, né, o mundo seria muito chato. Exatamente. Doutora, eu ficaria mais um tempão, mas infelizmente o nosso tempo... Mas se sinta convidada já a retornar aqui com a gente para falar mais, monte uma pauta do que a gente acha, o que a doutora acredita ser extremamente importante, porque eu acho que tem um arcabouço aí de conhecimento imenso para a gente passar aqui para o nosso público. E para você que nos assiste, procurem nas redes sociais da Vivax, na minha, procurem a doutora, porque ela posta coisas fantásticas. Olha, só de você ficar ali, eu maratonei ali quando ela foi indicada para mim, eu fiquei maratonando. Gente, é uma terapia. Porque eu olhava aqueles rostinhos e eu falava, gente, que delícia, a pessoa deve estar assim. Então parece que eu
Bom, não sei se sou eu também, né? Eu adoro livro, então quando eu leio, parece que eu viajo, eu vou lá na história, eu saio, né? Então, assim, conforme eu tava passando a sua rede social, nossa, parecia que eu tava vendo o sorriso, ele contando, ela contando, sabe assim, aquela coisa assim de parece que eu tava vendo ela na sua frente, o paciente ali na sua frente, te agradecendo, mostrando com aquele sorrisão, tipo, olha como mudou. Então, gratidão por mim, gratidão pela Vivax, por ter aceito, e gratidão por essas mulheres e homens que a doutora transformou aí. Continue fazendo artes com as mãos. Essa arte a gente permite fazer. Eu que agradeço a oportunidade, né? Quando você me chamou lá, eu fiquei, né? Eu falei, não posso falar não. Eu vou lá, vou aceitar esse desafio. Vou lá falar, como você falou, eu vou falar um pouco da minha arte para que eu possa incentivar outras pessoas a se transformarem, né? Como eu me transformei. Como você falou, eu sou a prova viva do meu trabalho, eu que faço todos os procedimentos em mim. Se vocês tiverem a oportunidade, eu convido vocês a irem às minhas redes sociais, me acompanhar o meu dia a dia, como que é, né? E assim, eu tive essa oportunidade de viver essa transformação em mim. Hoje eu sou uma outra mulher, eu me sinto uma mulher empoderada, tá? Isso é muito importante. Então, assim, eu convido a você a praticar o autocuidado. Pratique o autocuidado, porque o autocuidado é transformador. E desde já, muito obrigada, Aldrin. Gratidão, a palavra é. E gratidão a você que nos assiste, faça o que a doutora falou. Vá lá nas redes sociais, procura lá a doutora Fabrícia Mendonça, maratona as postagens dela, que você vai ver que bálsamo que é para a alma, ficar olhando aqueles rostinhos e aqueles relatos que ela faz. Gratidão, de verdade. Por aqui a gente encerra e a palavra de hoje é essa. Gratidão. Fizemos artes com as mãos, então a palavra é essa. Gratidão, doutora. Eu que agradeço.